A gente levou ao ar o Jornal da Band transmitido aqui também na Band News FM, transmissão simultânea. A gente levou ao ar um estudo, uma reportagem feita pelo repórter Fernando Davi, do Rio de Janeiro, sobre a construção pesada no Brasil, né? A base é um estudo realizado pela consultoria Tendências, chamado A Crise da Indústria Brasileira de Construção Pesada e Seus Impactos. Um levantamento inédito e que aqui na Band News FM você ouviu em primeira mão durante o Jornal da Band. Foram 2 capítulos, hoje é o 3º capítulo dessa série. E eu chamo a atenção dessa série por 2 motivos. O primeiro motivo é que não se faz um país sem investimento em infraestrutura. É impossível você não ter circulação entre as pessoas, você não ter circulação rodoviária, ferroviária, aeroviária, hidroviária. Não tem como. Circulação de mercadorias. Não dá. Seria voltar ao Brasil de 1500. Cada qual na sua área, na sua região. E as pessoas nômades, caminhando para lá e para cá, ou então se agrupando em algum lugar, vivendo da cultura ali, da mandioca, de um troço qualquer. Não dá para viver assim. Não se faz o desenvolvimento de um país assim. O país precisa de infraestrutura. Infraestrutura é um negócio tão importante. A palavra é feia, né? Infraestrutura. Eu acho que tem algumas palavras que são esquisitas. Por exemplo, saneamento básico. Eu acho uma expressão tão feia. Fala só saneamento, porque o outro vai ser o quê? Tem o básico, intermediário e avançado? Você fala assim, qual é o seu nível de saneamento? Olha, eu sou avançado. Ah, é? Vamos fazer um teste para ver. Parece inglês, né, Débora? Você tem um nível avançado. Eu sou fluente em saneamento. Eu não. O meu saneamento é básico. Saneamento. Já resolve, né? Meio ambiente, né? Meio ambiente. É ambiente. É engraçado, né? Porque são expressões. Infraestrutura vai ser o quê, né? É uma estrutura, infraestrutura, mas enfim. Mas não se faz um país sem isso. E você tem que fazer um investimento muito forte para construir e também para manter. E esse estudo faz um levantamento sobre o que aconteceu com o setor da infraestrutura da Lava Jato para cá. E é natural, quando você coloca uma discussão envolvendo um setor que perdeu e com a Lava Jato, que se oponham visões. Uma visão é a visão de, claro que a Lava Jato é um marco na vida da infraestrutura no Brasil. Os caras vinham roubando, bando de ladrão. Empresários ladrões e políticos ladrões, funcionários da Petrobras ladrões, e lobistas ladrões, juntaram essa tropa toda, eles estavam roubando o Estado. Aí foi a Lava Jato, foi lá, pum, deu uma machadada na cabeça da corrupção. E natural, as empresas acabaram se prejudicando, e em função disso, você teve um prejuízo, mas o prejuízo é provocado pela corrupção. Tem uma outra visão, da qual eu compartilho. Tudo começa na corrupção, sem dúvida nenhuma. As empresas fizeram uma lambança sem precedentes, se juntaram empresários ladrões com políticos ladrões, com funcionários ladrões, eu vou até aí, lobistas ladrões, e fizeram a farra. Mas o combate à corrupção, à Lava Jato, o papel da Operação Lava Jato e todos os órgãos de Estado envolvidos no combate à corrupção tem que ter juízo para combater a corrupção. Por exemplo, o policial tem que prender um bandido. O policial não tem que matar o bandido, ele tem que prender. Pode ser que, se o bandido reagir, ele tenha que matar. E eu não tenho a menor pena. Eu não fico com dó. O meu coração não fica apertado quando eu sei que num tiroteio entre um policial e o bandido morreu o bandido. Eu ficaria chateado se tivesse morrido o policial. Porque ele não cometeu crime algum, está trabalhando e morreu. Por quê? Porque um marginal, um vagabundo atirou nele. Então, se morre o bandido, eu não fico triste.
Mas o papel da polícia não é matar os bandidos. Até porque, né, você fica matando bandido, uma hora você mata o inocente. Porque é preciso ter um julgamento para saber se ele tem que ser condenado ou não. Às vezes ele é só um suspeito, às vezes ele não é criminoso. Bom, não é feita. A polícia está armada para proteger a sociedade e proteger a própria vida. Mas não para sair matando gente por aí. E a mesma coisa vale quando você está fazendo uma investigação para prender e extirpar e eliminar e acabar com a corrupção. Você tem que acabar com a corrupção. Você, com isso, pune os corruptos, pune os corruptores, mas tem um negócio chamado empresa, aonde aconteceu a corrupção, mas que não é ela corrupta. Você não pode prender, enjaular um apartamento porque lá teve um homicídio. Prende o apartamento. Como você vai mandar um apartamento para cadeia? Não, você dá um jeito de esvaziar o prédio para que todo mundo que está na volta seja prejudicado. Mas e o morador do apartamento do lado? Não tem nada a ver com aquilo. Você tem que prender o dono do apartamento, se foi ele que matou. Você tem que prender o autor do crime ocorrido naquele apartamento. Mas você não vai condenar o sofá, né? Você não vai condenar a mesa, a geladeira. E o que aconteceu na Operação Lava Jato é que os órgãos de Estado não se organizaram para permitir que as empresas ficassem funcionando sem que o funcionamento das empresas gerasse lucro para os corruptores. Então você tem uma empresa liderada por um vigarista. Ele não era vigarista, né? Fez engenharia, estudou. Aí ele começou a perceber que pagando propina ele ia crescer e enriquecer. Ele cresceu e enriqueceu pagando propina. Não pode. Cana. Multa. Vende tudo dele. Deixa ele só com aquele barril de desenho animado e 2 suspensórios. Um suspensório. Mais nada. Esse é o problema dele. Ele que se entenda com a família dele e depois dê explicações. Mas a empresa que ele montou, o CNPJ que ele montou, aquela companhia que ele montou, não é culpada. Não é culpado. Tem um jovem que saiu da faculdade e falou, puxa, eu vou trabalhar naquela empresa. Ele vai ter o RH daquela empresa, o entrevista, ele vai tocar uma obra. O pedreiro, o porteiro da companhia, a equipe da recepção, todos os funcionários administrativos, eles não têm nada a ver com a corrupção. Eles não ficaram mais ricos, eles não ganharam apartamento, eles não ganharam carro, eles não ganharam viagem, nada. E se, por acaso, são beneficiários, aí sim, mas aí tem que identificar quais são os CPFs criminosos e não prejudicar a companhia. Tira a companhia do controle da família que fez a corrupção e deixa a companhia funcionando nas mãos de outras pessoas. E a gente falou sobre isso na reportagem. Bom, aí ontem eu recebi um telefonema do procurador Deltan Dallagnol, conversando comigo, porque no comentário que eu fiz sobre a reportagem, eu falei que é preciso fazer conta. É preciso fazer conta. A Lava Jato recuperou um dinheiro e o fato das empresas terem sido dizimadas deixou o Estado sem arrecadar 4 vezes mais do que esse dinheiro que eles recuperaram na forma de impostos. Não é que os fins justificam os meios, não é que então deixa a corrupção seguir, nada disso. Combate à corrupção, prende, arrebenta os caras, mas deixa a companhia. E ele me ligou, Deltan Dallagnol, muito simpático, muito educado, candidato a deputado federal no Paraná, e me telefonou, e discordando da matéria. Mas ele discordou de uma forma muito educada e apontou o seguinte, olha, a Operação Lava Jato, os procuradores, eles não podiam fazer, por exemplo, um acordo do tipo, empresário, vende a sua empresa para outro. Não pode fazer isso. E eu argumentava o seguinte, tá bom, mas o Estado brasileiro tinha que ter condições de fazer. Não dá para deixar o Estado arrebentar a empresa, porque precisa arrebentar com o empresário, que deve ser arrebentado mesmo. E ficou um diálogo amistoso, não concordamos no final, e aí eu percebi onde é que está a diferença de ponto de vista. O Deltan Dallagnol,
que está lá cuidando da Operação Lava Jato, ele pensa do ponto de vista do que ele, como procurador, do que ele, como agente do Ministério Público, poderia ou deveria fazer segundo as leis em vigor no país. E eu estava questionando o papel do Estado brasileiro. Leia-se, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Poder Judiciário, Advocacia-Geral da República, Controladoria-Geral da República, Tribunal de Contas da União, os órgãos de Estado como um todo. E aí é interessante, porque quando o Estado ataca, ele ataca de bando. Quando ele se justifica, ele se justifica individualmente. Razão pela qual o Deltan Dallagnol disse, olha, a Procuradoria da República não podia fazer nada, o Ministério Público não poderia fazer nada. Eu disse, mas o Estado teria que fazer. Bom, mas aí precisa de uma legislação própria. Ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado, para o Dallagnol, estão muito distantes da Procuradoria e do Ministério Público. E quando eu falo Estado brasileiro, para mim estão todos juntos. Não porque eles são irmãos, se amam, nada disso. Mas o Estado brasileiro tem que dar uma solução para os problemas brasileiros. Não pode o Ministério Público dar uma solução que não combina com a Controladoria, que não combina com o Tribunal de Contas, que não combina com a legislação, que não combina com o Ministério Público. O Estado brasileiro tem que existir como um todo. E essa existência do Estado brasileiro, na hora de nos prejudicar, ela existe. Quando a Receita Federal vem para cima, apoiado por toda uma estrutura, e na hora que você vai reclamar, aí não, aí ele se dissolve, ele fica fatiado e ninguém tem responsabilidade sobre nada. Essa é a divergência com o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol acha que se ele fizer tudo o que está dentro da lei, então o Brasil não tem um problema. O problema no Brasil é a lei que tem que ser tocada no Congresso e o manejo da lei que deve ser tocado. E também uma percepção que os agentes do Estado não têm, porque cada um trabalha para o seu departamento, tem um crachá diferente, de que eles são parte de um organismo que tem que se relacionar com a sociedade de forma a dar funcionalidade para a sociedade. E que eles não dão. Então fica essa coisa maluca. As empresas foram quebradas, eles entendem que foram quebradas por causa da corrupção. O mesmo vale dizer que o bandido, ele tomou o tiro porque ele era bandido. Sim, ele tomou o tiro porque o policial atirou. Tem hora que o policial tem que atirar, tem hora que o policial não tem que atirar. Tem que prender o bandido. Né? Muitas vezes tem que prender o bandido, a não ser que ele reaja. Então, quem é que cometeu, ou quem é que matou o bandido? Foi o crime ou foi o policial? Essa é a discussão. Claro que foi o crime. Claro que foi o policial. Então, ou a gente treina o policial para ele só matar em último caso, ou então a gente vai aceitar que pelo simples fato, que não é nada simples, perdão, pelo fato de estar roubando, ele tem que morrer. Não, ele não tem que morrer, ele pode morrer. E tem que saber que esse é um risco do, entre aspas, negócio dele. Quando um empresário se mete no crime, se mete na corrupção, ele pode sim dançar. Pode dançar. Mas ele não tem que dançar porque o Estado, por descuido do Estado, o Estado tem que cuidar do empresário é cana, da empresa, tem que cuidar da empresa. Lembrando, para ficar claro para quem está ouvindo, que o CNPJ, o problema é quando o dinheiro vai para a mão do empresário, porque o empresário faz as coisas para ter lucro, ele ter lucro. O dinheiro dentro da companhia é um dinheiro que fortalece a empresa sem que aquilo beneficie o empresário. Só vira dinheiro do empresário a hora que ele tira da empresa. Não pode deixar ele tirar, mas também não pode deixar a empresa quebrar. E eu acho que essa sofisticação que é importante. Foi importante o estudo que a gente mostrou. Eu acho, não sei se vai dar para ver aqui. Agora não dá para ver nem você. Nem desapareceu. Eu. Ferrou tudo. Ferrou. Esses efeitos especiais aqui, mas pouco importa. A crise na indústria brasileira de construção pesada e seus impactos. É um estudo realizado pela consultoria Tendências. E ontem teve esse contato do Dallagnol. Lembrando, só para registrar, que também entrou em contato com a gente, não comigo, o ex-juiz Sérgio Moro. Só que em vez de ter uma conversa civilizada, como uma conversa que eu tive com o Deltan Dallagnol, ele não concordou com nada do que eu falei, eu não concordei com nada do que ele falou, mas foi uma conversa civilizada.
O Sérgio Moro disse que o estudo não é verdadeiro. Sabe? Como o estudo não é verdadeiro? O estudo existe, é um cálculo real, ele está aí, concreto, não tem o que discutir, o estudo está aí. Então ele desqualificou o estudo, coisa que o Deltan Dallagnol não fez. Ele não desqualificou, ele questiona a lógica, o raciocínio construído em torno do estudo. Até aí, olha, é para isso que a gente está aí, para divergir, não é para brigar, né? Nós estamos reclamando que a sociedade está muito brigona. É bom quando tem uma divergência. Já o Sérgio Moro não, ele desqualificou e tudo. Então, nós demos na reportagem, ontem, ao final da reportagem, a posição do Deltan Dallagnol, que mandou uma nota depois da conversa que teve comigo, a nota do Sérgio Moro, e no comentário que eu fiz ao final, não pude deixar de registrar que o Sérgio Moro questionou um estudo que ele sequer viu, porque era inédito. Nós demos em primeira mão. Ele sequer tinha visto e já estava questionando um estudo que é seríssimo. Ele pode questionar a lógica, como fez o Dallagnol. Mas é isso, o importante é ficar com essa mensagem. O Estado ataca de bando e na hora de se defender, cada um diz que não tinha nada a ver com isso. E a gente é que paga a conta quando eles atacam e depois não consegue se reconstruir na hora que eles tentam dar as suas explicações.